Amém, meus irmãos? Podem estar sentados, as crianças já podem ir para a sala, o seu tempo de culto ao Senhor. Amém? Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Tranquilos? Que bom. Que bom que você está bem. Somos do Rio de Janeiro, você sabia disso? Somos cariocas. E só nós temos um sol para cada um em cima da tua casa e acompanha a gente, né? Só falta nuvem agora, né, para refrescar, para nos acompanhar, mas temos um sol para todos nós. Então hoje, num dia de calor, devemos fazer o quê? Dar graças a Deus. Graças a Deus que Ele é bom e que amanhã você vai ter verdura na tua mesa porque o sol ajudou isso. Amém? Você que está nos visitando pela primeira, segunda vez, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Se congregam em algum lugar, que leve um abraço da nossa igreja, da nossa comunidade, aos seus líderes, à sua comunidade. Se você não congrega em nenhum lugar e quiser conhecer essa galera aqui, pode ficar à vontade. Se você não gosta da igreja também, pode ficar à vontade. E se você ama a igreja também, fica à vontade, né? Você não vai ver algo muito diferente do que somos, mas se você for no grupo pequeno e estiver aqui na sala de oração, aí tu vai ver o porquê que a gente é apaixonado por Jesus, né? Os domingos, às vezes, são superficiais para a gente entender e conhecer uma comunidade, mas os nossos ambientes comuns, onde estamos vulneráveis, como grupo pequeno, confessando nossos pecados, falando quem somos, aí você pode ir lá e ter a certeza que não tem ninguém perfeito entre nós. O que chegar aqui perfeito, a gente deixa ele pecaminoso, porque a gente contamina também com nossos erros e pecados. Mas nós temos uma coisa em comum, um Deus santo que nos aceitou e nos amou. Então você é bem-vindo em nosso meio. Amém, irmãos? Graças a Deus. Respira fundo, deixa o calor do corpo ficar, né, tranquilão, e aí você vai ficar fresquinho, com menos calor do que eu aqui. Nós vamos hoje meditar num texto que já foi pregado aqui na igreja, você também já ouviu algumas vezes sobre esse texto, mas eu quero que você deixe o seu coração aberto para compreender e entender o porquê somente em Deus nós podemos estar fascinados, né? Estamos numa série de mensagens e queremos realmente ver a beleza de Deus, ver como que aquele que é considerado, né, sem forma, sem formosura, sem beleza alguma, pode hoje despertar tanta admiração em nossos corações e nossos olhos. Eu olhei para Jesus, irmãos, fiquei apaixonado e nunca mais consegui me livrar dele. Já tentei até algumas vezes, mas os laços de amor dele é poderoso demais para eu poder conseguir ir embora, e graças a Deus que ele me segura e me sustenta. Então, quando os nossos olhos são fixos em Cristo Jesus, estão nele, nós conseguimos ver algo além de um homem que andou nesse mundo, que fez coisas boas, foi pendurado numa cruz, ressuscitou e virou o coelhinho da Páscoa. Brincadeira, ele não virou o coelhinho da Páscoa, mas além disso, além dessa beleza que vemos às vezes no sacrifício, mas conseguimos ver Jesus como de fato ele é. E ele se revela a quem quer, e nós temos as Escrituras que nos revelam ainda a presença e sobre quem é Cristo, quem é Deus para nossas vidas. Eu vou fazer a leitura do Salmo de número 27, se você puder abrir. Eu estou usando hoje a versão ACF, a versão que a gente costuma usar aqui é a NAA. Talvez você tenha até dessas e vai... se você tem celular, dá para poder abrir e acompanhar. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria.
Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no teu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites a teu servo com ira. Tu foste minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois eles levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, aníma-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você deixa aí o seu texto aberto aí, nesse texto do Salmo que nós acabamos de ler, e depois você pode acompanhar algumas coisas aqui. Nós vamos ver o Salmo 26, 27, 28, e vamos encontrar algumas coisas muito parecidas aqui nesse texto. Mas quando nós olhamos para esse texto sagrado e conseguimos olhar para ele e ver que um rei aqui está escrevendo, e a maioria concorda que é o rei Davi, que ele está escrevendo um texto maravilhoso, um texto onde realmente ele está colocando o seu coração, colocando a sua vida, ele está abrindo a sua vida diante do Senhor, e aí parece que tem até de 1, 2 ou 3 divisões nos assuntos que ele está tratando. Ele conversa consigo mesmo, conversa com Deus, e ele está abrindo a vida de verdade aqui diante do Senhor, e ele deixa aqui uma coisa clara, poderosa, e que nós devemos guardar em nossos corações, que está no versículo 4, e logo depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente olha para esse salmo, e começamos a ver Davi aqui abrindo a vida dele, falando sobre a sua confiança e anelo pela presença e graça de Deus, da presença visível, a presença dele que guarda o seu coração e guarda a sua vida, a gente às vezes pode olhar e pensar que é qualquer pessoa falando sobre medo, falando sobre inimigos, falando sobre guerra, mas aqui não é mais um menino Davi, mas também não é um frouxo Davi, é o Davi, é um menino que lutou com o leão, com o urso, é um menino que lutou contra o Golias, é o rapaz que lutou as guerras de Saul e as venceu. Aqui é o homem rei que está escrevendo um salmo poderoso, e uma das coisas que fica claro aqui é que ele continua confiando que quem vence suas guerras é o próprio Deus. Nos primeiros versículos, ele vai dando algumas características sobre quem Deus é para ele, e você pode depois ir olhando aí se estiver com o texto aberto, que Deus é a luz da sua vida, de que Deus dá instrução para o seu coração, de que ele guia, que a sua presença está com ele. Davi sabia que luz no ambiente da época em que ele vivia era muito importante, e luz para Davi aqui não é simplesmente uma tocha iluminando na escuridão, onde ele pode se encontrar, ou ele pode achar as coisas, mas luz aqui é a presença do próprio Deus iluminando e sendo a própria salvação dele. Ele entende de que se o Senhor é a sua luz e a sua salvação, a quem ele temerá?
Ele tem claro de que se Deus é aquele que o livra do mal, de que é aquele que o guia e que é a sua luz, a vitalidade da vida, a realidade da vida é mudada e ganha segurança quando a confiança está no Senhor. O Senhor que ilumina no meio das trevas, onde as trevas não prevalecem. O Senhor que guia e ilumina a vida, o caminho. O Senhor é a salvação de Davi. E ele diz: a quem temerei? Deveríamos todos ter uma segurança de salvação tão firme como essa, de poder dizer de que se o Senhor é a minha salvação, de que se o Senhor é o meu Redentor, se Cristo morreu a minha morte, de que eu vou ter medo? Do pecado? Da morte? Do que eu vou ter medo? Se Ele é a segurança da minha salvação, então eu não confio naquilo que eu posso produzir, e eu também não confio no meu coração que pode me trair, porque em qualquer realidade, momento da vida, se o Senhor é a luz da minha vida e é a minha salvação, eu estou seguro nisso, meu irmão. Já me fizeram uma pergunta algumas vezes, né, em escola dominical e conversas, falando sobre gente que se afasta do Senhor e abandona o Senhor, e perguntado: você não tem medo de um dia desviar? E eu falei: não. Por que não? Porque eu tenho convicção de que eu vou morrer salvo, de que eu não vou me perder. Mas não seria prepotência pensar desse jeito e arrogância em confiar? Você não entendeu. Se o Senhor é a minha salvação, se Ele é o meu Salvador, eu não preciso ter medo de me perder. Agora, se eu coopero e devo viver uma vida para contribuir com o que Cristo fez na cruz para me salvar, aí eu estou perdido. Amanhã eu estou desviado. Mas se a minha confiança está plena e segura naquele que morreu por mim, me salvou, que me achou, que me encontrou, que me purificou, o meu Redentor é capaz de me sustentar até o dia da sua vinda, meu irmão. A minha confiança está no Deus que pode me sustentar e me segurar até o dia da vinda de Jesus, para voltar para buscar a sua igreja, ou então até o dia da minha morte, porque Ele é a minha luz e a minha salvação. Davi está convicto de que Deus é isso para ele. Só que Davi, irmãos, não é, você não pode se esquecer disso. Quem está dando e falando isso é um cara que é um pecador, alguém que erra e falha. Ele tem convicção de que Deus é a luz da sua vida, é a luz e a salvação da sua vida. Ele está convicto disso, de que a presença do Senhor estará com ele. É a luz da sua vida, é a sua salvação, porque isso gera segurança, livramento, e é o sentimento de estar com os pés firmado em uma rocha firme, e nada pode te livrar. Eu não sei se você já ficou preso alguma vez em alguma rocha debaixo d'água, né? Também é levar a possibilidade para, talvez seja só eu, aconteceu só isso comigo, né? Mas para você entender a agonia. A gente brincava na Pedra de Guaratiba, quando dava para tomar banho na praia, há um tempo atrás, né? Quando a lama da Pedra de Guaratiba era medicinal, hoje dá câncer, mas tu passar mais, era medicinal. Né? Você pode pesquisar na internet, tu vai ver que um monte de gente ia para lá para isso. Nessa época, a gente brincava com algumas coisas muito de risco, né? E uma das coisas, às vezes a gente tentava brincar de prender para se soltar debaixo d'água, né? Tudo menino do Rio e da praia de fazer isso. Mas uma vez eu me arrebentei. Aí eu tentava sair, não saí, meu pé ficou preso lá. Meu irmão, de Iemanjá, não sei mais quem, eu clamei todo mundo para ver se me livrava. Netuno, todo mundo. Mas foi uma agonia, uma angústia de eu mesmo me coloquei naquela situação e não conseguia tirar o pé, e não conseguia me soltar. Quando eu conheci Cristo, meu irmão, e conheci o Evangelho, uma das coisas que aconteceu e que Deus me fez lembrar dessas aventuras de criança é que os meus pés estão fincados numa rocha inabalável. A rocha é inabalável, não eu. E os pés ficaram firmes nessa rocha. E Ele é a minha luz e a minha salvação.
Davi era convicto de que Deus era o Deus da sua vida, o Deus da salvação, de que essa rocha inabalável era o que segurava a sua vida. Quando a gente olha para essa realidade de Davi, a gente precisa entender de que aqueles seguidores que têm essa experiência com o Deus da salvação, o Deus e Senhor da segurança da salvação, a gente vivendo nessa realidade do mundo caído, a realidade da possibilidade de se perder, o mundo e a realidade da confiança em si mesmo, em que eu me autossustento e me banco diante do diabo e do pecado, porque eu sou forte o suficiente para encará-lo. Diante da realidade, às vezes, distorcida do Evangelho, nós precisamos entender algumas coisas com Davi, de que aqueles que têm o Senhor como a sua luz e a sua salvação, de que aqueles que estão nele, eles têm convicção que não têm medo. Se você tem medo de amanhã para o inferno, mas é um cristão, você precisa orar ao Senhor pedindo que Ele te ajude a não temer o poder do pecado e o poder do diabo. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que o pecado e o diabo não são capazes de derrubar a gente. Eu estou dizendo aqui que mesmo que eu caia, os meus pés estarão fixados nele, porque eu não terei medo. Versículo 1 até o versículo 3, ele está deixando isso bem claro, a sua confiança de não ter medo, de não se recear, de ficar tranquilo. A gente está vendo aqui a expressão de alguém que está firme, de alguém que está de verdade com seu coração fixo nele. Isso daqui demonstra a realidade de uma relação pessoal com Deus, de uma visão correta das realidades, dos homens, realidade do pecado, mas a realidade de Deus. Um homem que entende que um estilo de vida de confiança em Deus pode levá-lo às vitórias que ele mesmo ganhou e conquistou diante do Senhor. Mas isso é possível por causa de uma revelação do próprio Deus, por causa de uma revelação do Senhor de forma pessoal na vida, que o torna capaz de olhar para um gigante, de olhar para um exército numeroso e dizer: venceremos, porque o Senhor está conosco. De vez em quando a gente encontra esses malucos assim, que têm uma intimidade com Deus, e às vezes estão dispostos a enfrentar um negócio muito, muito doido. Fica assim: rapaz, deveria se aposentar esse miserável. Está arrumando treta por aí. Ó. Eu conheço alguns coroas assim. Eu já estou, acho que, caminhando também para o caminho dos coroas, né? Eu conheço uns doidos assim. Mas eu tenho conversado com alguns, irmão, que eu tenho hora que eu fico com medo deles. Não, Deus vai fazer isso. Aí tu olha assim: será que é só você que não está vendo que você não tem nada? Não, mas Deus vai fazer, Deus vai agir. Aí tu fica assim: se ficar muito perto, tu também entra na dança e se arrebenta. Se arrebenta no bom sentido. Mas são pessoas que têm uma revelação pessoal com Deus, uma revelação pessoal do Senhor, uma vida constante de comunhão e relacionamento. Irmãos, o Evangelho, o caminho do Senhor, não é um caminho de namoros casuais, não, é relacionamentos. A noiva do Cordeiro é uma, e ele vai casar com ela, a única. Nós não podemos nos esquecer que o Cordeiro Jesus, ele não tem várias noivas, ele não tem várias esposas, ele é fiel a uma. E essa fidelidade dele para com ela é que a gente vai experimentar no dia das bodas do Cordeiro, esse casamento, esse relacionamento que foi gerado de forma profunda e um tempo longo de relacionamento em que a gente pode olhar e dizer que o conhecemos, sabemos quem ele é. Então essa vida de Davi é porque ele é alguém que conversa e tem um relacionamento com Deus. O camarada que adulterou, o camarada que vacilou, ele tem um relacionamento com Deus. É difícil a gente compreender essas coisas. De como Deus se relaciona com pecadores. Como Deus se relaciona com gente falha. Como Deus se relaciona com gente que não merecia.
E aí, às vezes, você vê Deus visitando aquela pessoa e às vezes te dá raiva. Assim, como que Deus visitou fulano? Será, Senhor, que tu não sabe as besteiras que ele fez semana passada? Tu nunca... Eu, meu irmão, já fui fariseu no nível alto também. De olhar e falar assim, rapaz, como que Deus está visitando aquela pessoa? Eles parecem íntimos. Mas ele já adulterou uma vez na vida. Irmão, Davi, se estivesse no nosso meio, Davi seria marcado pelo quê? Pelo homem segundo o coração de Deus ou o camarada que adulterou? Essa é a realidade. A gente ia sempre estar lembrando ele. Mas tu vacilou, cara. Mas você deu uns moles. Você vacilou. Ele vai colocando diante do Senhor algumas coisas nos Salmos, que são os malfeitores, os adversários, meus inimigos. Eles vão tropeçar, eles vão cair. Eu não tenho dúvida de que o Senhor vai vencer essas guerras. Nas suas inúmeros pedidos de oração e colocado diante do Senhor, chegamos no versículo 4, onde ele coloca para Deus uma coisa: eu buscarei, eu peço, eu quero, eu desejo e eu te peço. Nessa oração, nesse pedido, ele está fazendo uma solicitação para o Senhor de algo profundo. Eu peço, eu desejo, no meio da possibilidade da guerra, no meio dos temores dos inimigos, no meio do meu coração caído e complexo, no meio da adversidade, no meio de toda a minha realidade, como o Rei de Deus, eu quero te pedir uma coisa. E eu vou buscar isso. E ele está pedindo ao Senhor uma coisa. Uma coisa a pedir ao Senhor. Uma coisa. E eu vou buscar. E eu a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E o que eu quero fazer dentro da tua casa, Senhor? O que eu quero fazer ali? Para contemplar a formosura do Senhor. Para contemplar a formosura do Senhor. Eu tenho uma prioridade. Além das prioridades do reino, além das prioridades das possíveis guerras, dos inimigos, dos povos que virão lutar, além das possibilidades de lutas, além do meu próprio coração em pecado que luta contra mim, eu quero morar na tua casa todos os dias da minha vida. Eu quero habitar na sua casa. E ele sabe que o resultado disso tudo é que Deus vai, diante de todos os inimigos e as possibilidades, ocultar ele no seu pavilhão. Os resultados de estar na presença do Senhor é ser ocultado no Senhor, escondidos nele. Deus vai esconder Davi. Deus vai levantar o pobre da rocha. Deus vai guardar a vida de Davi. Deus vai esconder Davi no lugar secreto do seu tabernáculo. Sabe quem fica no lugar secreto do tabernáculo? A arca do Senhor, o próprio Deus. O lugar mais dentro do tabernáculo, o lugar mais oculto. Ele vai levantá-lo como uma rocha. E Deus vai responder ele de certa forma. A cabeça dele será exaltada sobre os inimigos. Depois você lê com calma todo o salmo. Ele vai cantar louvores. Mas a oração dele é, além do ensina-me o teu caminho, que está no salmo,
Não me deixe à vontade dos meus adversários, que está no Salmo. A realidade que ele está colocando diante do Senhor é: eu preciso morar na sua presença. Eu quero me fascinar pela beleza da tua presença. A tua formosura, a tua beleza, eu quero. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero contemplar a beleza do Senhor. O que Davi está colocando é que existe uma urgência, existe uma prioridade. E a prioridade dele não é a agenda do reino. A prioridade dele não são os inimigos que precisam ser vencidos. A prioridade dele não é mais riqueza para o reino. A prioridade e a urgência dele não é ser reconhecido e conhecido mais além do que era. A prioridade de Davi é estar na presença do Senhor, é estar na casa do Senhor todos os dias. Fique tranquilo que eu não vou apelar aqui para você estar aqui todos os dias, até porque a gente não está aqui todos os dias. Mas a presença de Deus está em todos os lugares, todos os dias. Eu quero estar na tua presença. Meus irmãos, nossas vidas são muito complicadas. Muitos. Alguns de nós já sabem o que vai fazer quando sair daqui. Talvez você esteja até contando aí o tempo para você sair daqui para a praça, para ver o resultado de Vasco e Nova Iguaçu. Deu ruim. Terminar a série que você desligou na hora de vir para o culto. E aí você tem que voltar para lá e sentar no teu sofá, se jogar e... paguei minha conta com Deus, fui na igreja. Não é disso que Davi está falando. Davi, quando diz eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, Davi ia entrar num lugar, no tabernáculo, e aqui possivelmente o tabernáculo construído por ele mesmo, o tabernáculo de Davi. Ele sabe que lá dentro do tabernáculo tem uma arca, tem uma tampa em cima dessa arca. Ali tem os querubins olhando um para o outro. E naquele lugar era feito expiação para poder entrar na presença. Davi sabia que precisava, diante de entrar, de compaixão de Deus, de misericórdia do Senhor, de um inocente sendo morto no lugar dele, para que ele entrasse na presença, para que ele estivesse diante do Senhor. Ele sabia que sangue precisava ser derramado. Ele sabia. Ele, quando foi buscar a arca pela primeira vez, ele sabe a zebra que deu por não consultar e fazer da forma certa. Mas agora ele é o cara que vai para uma tenda, não o tabernáculo que foi escrito e arquitetado pelo próprio Deus, mas agora uma tenda, um tabernáculo humilde, não com toda a pompa. Ainda não é o palácio que ele gostaria de construir para Deus e que o seu filho depois vai se empenhar nessa construção, mas é um tabernáculo. Ele sabia que o lugar da casa do Senhor era o lugar onde a presença do Senhor estava, e não era simplesmente estar ali porque você escolheu um dia para estar, porque o domingo é o dia de estar. Davi sabe que ali onde está o Senhor é o lugar de se estar todos os dias. Sentar-se nesse lugar e contemplar a beleza do Senhor. Nós temos dificuldade de parar para pensar, às vezes, sobre nossas finanças, quanto mais para contemplar o Senhor. É por isso que, às vezes, o Deus criado na nossa mente e coração, fora das Escrituras, é chato, feio, juiz, que só cobra, que vai nos castigar se a gente não chegar aqui num dia do culto, que vai mandar alguém na casa da gente para ficar lá. Tu não foi na igreja domingo? Domingo, hein, cara? Aí só no outro domingo. Davi está dizendo, eu quero estar onde o Senhor está todos os dias da minha vida.
Era um lugar físico, era um lugar onde ele entrava, mas a primeira coisa que acontecia é que o seu coração já estava lá, meu irmão. O coração dele já estava no lugar, já estava na casa, já estava na presença, e o maior desejo era ver algo poderoso e extraordinário em Deus, a sua beleza, a sua formosura. Eu não sei qual é a visão que você tem sobre Deus. Não sei. Qual é a sua visão sobre Cristo? Mas existe um lugar onde ele se revela, onde ele se mostra, e nós podemos ver toda a beleza dele, toda a presença dele, toda a sua graça. Nossa maior dificuldade de chegar nesse lugar é porque sempre nós achamos que a casa, o lugar da presença de onde Deus está, é aqui. Deus está aqui. Amém por isso. Mas Deus deve estar lá em casa. Mas Deus deve estar no meu trabalho. Mas Deus deve estar todas as manhãs quando eu acordo. Deus não deve estar somente no lugar onde eu marco o ponto. Mas Ele deve estar também no lugar onde eu tenho prazer de estar. Uma prostituta ganhava a sua vida desse jeito. Ela conta que um dia teve uma experiência com um homem belo, maravilhoso, como nenhum outro que ela tinha visto e conhecido. E ele sentou, conversou, e no final de tudo disse que gostaria de dar uma vida mais digna para ela e levar ela para um lugar onde ela seria respeitada, amada e cuidada. Um príncipe, o resgatador. E ele foi embora com a promessa de que voltaria. Não vou falar o nome, porque é uma pessoa real, não é daqui, mas ela saiu, foi embora. Eu trabalhava num lugar, e essa pessoa chegou, eu sabia como que era a vida, e disse: encontrei alguém que me disse que me daria dignidade. Ele nunca mais voltou lá. Mas eu tive a oportunidade de dizer: eu particularmente acredito que esse homem é o mesmo homem que encontrou com a mulher samaritana em um poço. Ele é o único que pode te dar tudo aquilo que esse homem te prometeu. E se ele for o seu verdadeiro esposo, você nunca mais vai precisar de nenhum homem para suprir nada na tua vida, porque ele é suficiente. Ela se converteu, trouxe amiga e caminha com o Senhor até hoje. Você entende isso, meu irmão? Deus se revela onde Ele quer. A beleza dele pode se manifestar de várias formas. Mas aqui eu quero que você veja nesse momento é que essa realidade de Davi, de buscar a casa, a presença e tentar ver a beleza do Senhor, é porque Davi construiu um lugar de contato e comunhão com Deus. E o melhor de tudo é que Deus gostava de estar junto com Davi. Deus queria estar naquele lugar porque parece que aqui ainda no Antigo Testamento Davi entendeu que era adorar a Deus em espírito e em verdade. Não simplesmente no monte, mas existem os relatos e dos salmos, os lugares e ambientes em que Davi adorava e exaltava o Senhor. Existia um lugar onde ele queria estar, queria viver. E não era simplesmente o tabernáculo, mas era a presença de Deus naquele lugar de habitação. Naquele lugar onde ele entrava e conseguia contemplar a Deus. Raciocinar, pensar, ver quem ele é. E Davi morre. E Davi está com o Senhor. E aí fica a gente. Mas uma coisa me chamou a atenção, e eu sou tendencioso à missão, para que você entenda algo poderoso
que Deus tem ministrado no meu coração. Davi partiu, meu irmão, não existe mais. O tabernáculo não tem mais. Não tem mais um templo. Mas um princípio aqui, Deus quer restaurar. Em Amós, capítulo 9, versículo 11, diz que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, e eu a reerguerei para que seja como era no passado. O que acontecia nesse lugar em que o próprio Deus quer restaurar essa atmosfera que tinha aqui? O que tinha naquele lugar? Quais eram as conversas que eram tidas naquele lugar? Qual era o diálogo naquele lugar? O que Davi viu? O que Deus viu no coração de Davi? A gente sabe que ele é escolhido ali como o homem segundo o coração de Deus. O que faz de um pecador, de um adúltero, de um homem que matou muita gente, de um homem que venceu guerras, de um guerreiro temível por todos os povos? O que tinha nele ao ponto de Deus querer aquele ambiente de novo? Aquela presença de novo. Tem alguma coisa aqui que a gente precisa aprender, meu irmão. Atos capítulo 15, os apóstolos, os anciãos estão discutindo sobre o alcance agora dos gentios para o evangelho e falando sobre várias coisas, o que poderia, o que não poderia fazer. Mas o entendimento que eles têm é que depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Meus irmãos, existe uma coisa que a gente precisa entender. De que aquele propiciatório, um dia foi colocado um cordeiro novamente ali. O sangue foi derramado sobre aquele lugar. E nós que não poderíamos nos aproximar, temos algo diferente do que Davi tinha. Nós temos agora livre acesso ao trono da graça de Deus. E nesse trono assentado, alto e sublime, está o Rei da Glória, está o Senhor dos Senhores. É um rei assentado, mas é um pai também que está assentado. É um soberano, criador de todas as coisas assentado, mas nós temos aquele que pode nos resgatar de volta também assentado. Nós temos alguém com o coração assentado nesse trono, e temos o privilégio do acesso a Deus, e o entendimento de que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelo do mundo inteiro. No dia em que você foi alcançado pelo Evangelho e por Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, agora habita em nós. Nós nos tornamos o lugar da sua habitação, o templo, a sua morada, o lugar onde Ele está. E se existe falta de relacionamento, é por isso que experimentamos a realidade do vazio, mesmo tendo Todo-Poderoso habitando em nós. Vivemos a realidade de algo faltando, quando aquele que nos completa está dentro e entre nós. Vivemos a realidade da experiência superficial, quando todos os dias o maior desejo do nosso coração é estar na casa, na presença, no lugar onde Cristo está, porque Ele nos deu acesso ao Pai e devemos entrar, meu irmão. Entrar nesse lugar com Ele. Davi está colocando: tem uma coisa que eu te peço, e a buscarei. Isso é prioridade. Que eu possa morar na tua presença.
na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Seja sincero com você mesmo. É isso que você deseja? Não é isso que é o ideal, não. É isso que você tanto deseja? É isso que você quer de verdade? É isso que você mais quer na sua vida? Está disposto a abrir mão da sua agenda, da sua realidade, das suas ideologias sobre o que é o melhor, de se sujeitar a se dobrar diante do Senhor e buscar a sua presença como a coisa mais importante, o que você mais precisa na sua vida? Existe um lugar, irmãos, de revelação. Existe um lugar onde Deus se revela. Existe um lugar onde Deus dá direção. E esse lugar é o lugar da sua presença. Só existe um lugar onde nossos olhos serão abertos e veremos quem Ele é de verdade. É o lugar da sua presença. Mas na prática, não é o que demonstramos que queremos. Na prática, todas as outras coisas são mais importantes para a gente. Na prática, a casa do Senhor pode esperar. Na prática, saímos de manhã correndo e deixamos Deus assentados. Na prática, nos lembramos dele quando vamos dormir ou quando estamos em perigo. Na prática, nossa comunhão com ele é pedindo bife para o prato de comida. É pedindo proteção porque vamos para um lugar perigoso. É pedindo que ele nos dê a causa que está na justiça porque contamos com o dinheiro que está lá. Na prática, nós não queremos a sua presença, o lugar da sua habitação, por quem ele é. Então não nos interessa a beleza, a formosura, quem ele é. O que nos interessa é o que ele pode fazer por nós. Nos recorremos com o coração aflito e angustiados diante dele, quando na verdade alguma coisa ruim acontece. Mas perdemos o prazer de estar diante dele somente por quem ele é. Perdemos o prazer de acordar pela manhã e observar a sua beleza em tudo que ele faz. Perdemos o desejo do profundo do nosso coração de estar nos lugares onde ele está, de estar no lugar onde a sua palavra está sendo dita. Perdemos o prazer de estar com ele, com a sua palavra, quando já nos enchemos de tudo que o mundo, a carne, nos oferece. Então estamos com a barriga cheia, já não passa mais nada pela goela, empanzinados com tudo o que vão nos dando. E aí a gente vai chegar diante dele e falar assim: uma coisa eu peço, que o culto acabe, Senhor, na hora certa. Uma coisa eu peço, Senhor, que o grupo pequeno cabe rápido. Uma coisa eu peço, Senhor, que na IBD termine rápido. Uma coisa eu peço, Senhor, que a igreja não invente mais nada e nem o dia da semana, que eu estou cansado. Uma coisa eu peço, Senhor, eu não quero a tua casa, nem teus filhos, eu não quero tua família, eu não quero ninguém, porque na verdade eu não quero nem estar contigo. Uma coisa é a gente dizer que queremos, outra coisa é que na realidade da vida, o que estamos anunciando com nossa realidade diária e semanal é que ele não é prioridade, não tem lugar na nossa agenda. O que estamos dizendo aqui, meu irmão, e que você entenda é: chegou a hora de você parar diante do tabernáculo do Senhor, da presença dele. Coloque a tua agenda aos pés dele.
Coloque a tua Netflix aos pés dele. Coloque suas distrações aos pés dele. Coloque os seus desejos e prazeres aos pés dele. Coloque o seu trabalho, o seu emprego, a sua esposa, os seus filhos diante dele. E grite para tudo isso: pare, porque o que é prioridade para mim, o que eu quero que seja, é estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Mas essa semana, quantas vezes no seu dia, de verdade, você viu o Senhor e se encontrou com Ele? Quer avivamento? Quer restauração, revitalização? Você não é mais importante do que o Senhor. As suas coisas não são mais importantes do que Ele. Não pense que Ele vai parar a sua manifestação para aguardar você. É você que tem que parar tudo e ir a Ele, e estar na presença dEle. Não estamos contratando um Uber para atender nossas necessidades. Não estamos comprando comida no iFood para poder chegar na hora que a gente quer de forma pronta, porque essa é a nossa realidade. Nós queremos presença real e poderosa dEle, mas nós estamos encomendando tudo que é evangélico dessa forma. No iFood do YouTube, mas não com Ele, na presença dEle. Sempre alguém está mastigando a palavra para nos entregar para comer, mas nós não estamos comendo na presença dEle. Sempre tem alguém nos dando direção para a vida, mas nunca o próprio Deus dirigindo os nossos corações. Sempre estamos buscando um profeta da atualidade, dizendo o que vai acontecer no mundo. Ei, no coração de Deus está a vontade dEle para você e para o mundo. Sempre estamos precisando de que alguém revele o que vamos fazer com a nossa vida, a direção que vamos dar para a nossa família. Sempre estamos buscando algo novo, com expectativa que em algum momento um profeta será levantado. Eu não tenho problema com os dons espirituais, mas eu quero te dizer, meu irmão, o próprio Deus pode te dizer isso de forma pessoal, se você estiver na presença dEle todos os dias. O futuro do reino está na mão de Deus, não no poder dos guerreiros. O futuro dos israelitas está na mão de Deus, não de Davi. É Deus que dá as vitórias, é Deus que guerreia as guerras, mas somente nesse lugar de encontro diário é que podemos experimentar e ver a beleza e o poder dele em nós. Deus quer restaurar, reedificar um coração que deseja Ele todos os dias. O que Deus quer restaurar aqui não é um tabernáculozinho, mas é o princípio estabelecido de estar com Ele todos os dias. E sabe o que Deus está fazendo mesmo? Restaurando isso em todos os lugares. Não só entre os judeus, mas entre os gentios, não só entre os brasileiros, mas entre todos os povos. E eu vou ver um dia essas pessoas desejando o amado das suas vidas diariamente. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que pensemos sobre isso. Porque só existe um lugar onde você vai ver a beleza do Senhor. É estando com Ele. Eu poderia te dar 5 passos para isso acontecer. Não tem, não. Só tem um. Eu quero o Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero o Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero o Senhor. Confesso para vocês uma coisa que eu permiti acontecer na minha vida. Sem perceber, eu fui deixando ao longo do tempo.
as pessoas interromperem o meu tempo com Deus. A gente estava numa base missionária, a maioria sabe. Eu me lembro de vezes em que eu estava orando, falando com Deus no escritório. E as pessoas iam lá e batiam na porta. Aí eu me levantava, ia lá e abria a porta. E às vezes era problema, ou era alguma coisa. Sempre era alguma coisa para resolver. Ninguém bate na porta do diretor para falar, tem uma solução, tem um problema. E eu comecei a fazer isso. E isso cresceu. Foi aumentando. Foi aumentando. Todas as vezes que eu estava com Deus, alguém interrompia. E eu levantava. Mas no dia eu tive uma percepção. Quando eu me levantei, como se eu tivesse abandonado o próprio Deus lá sentado. E eu falei, meu Deus do céu. Isso não podia estar acontecendo. Isso não podia estar acontecendo. Todos deveriam esperar eu terminar o meu assunto contigo. E não eu te pedir licença para poder atender o assunto dos outros. E eu comecei a não deixar mais isso acontecer. O que está interrompendo toda hora o seu relacionamento com Ele? Chegou a hora de você dizer quem é mais importante. A minha esposa não é, meus filhos não são, e vocês também não são. Se eu estiver conversando com o Rei da Glória, você vai ter que esperar, porque Ele tem prioridade. É o encontro com Ele diário. Não tome como uma exortação simplesmente, mas como um clamor de alguém que quer a mesma coisa. Eu quero afirmar para Ele que eu quero morar na casa e na presença dEle todos os dias da minha vida. Eu quero contemplar a sua beleza. Ore ao Senhor nesse momento.